Quadra chuvosa deste ano está ajudando a aumentar a área sem seca relativa do Ceará. O volume de chuva no mês de fevereiro ficou quase 50% acima da média histórica. Nesta edição você vai ver também o novo endereço de famílias beneficiadas com mais uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. Para essa etapa foram entregues 1.248 unidades habitacionais. A gente mostra ainda porque é importante manter o diálogo com a criançada que tem o hábito de acessar a internet. Os pais precisam acompanhar de perto o que acontece com os filhos no mundo virtual. E os detalhes do projeto da Rede Cuca, que deve ampliar o acesso dos jovens ao primeiro emprego. A célula vai ajudar na formação, cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 20 de março, está começando. Olá, boa noite. 1.248 famílias estão de casa nova em Fortaleza. As unidades habitacionais fazem parte de mais uma etapa do residencial Cidade Jardim 2, no bairro José Walter. Os moradores beneficiados hoje viviam em áreas de risco na capital. A ação faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Casada há 4 anos e morando com a sogra, Crislaine hoje realizou um de seus muitos sonhos, o da casa própria. Um lugar bom, bem estruturado, que tem parquinho para as minhas filhas brincar e é um sonho realizado. Sonho realizado também para a Eliene, que morava com os filhos na casa de uma tia. Você tem sua família, você tem seus filhos, né? Aí um dia você realiza seu sonho, né? E nunca, quem tiver inscrito, não desista, porque, né? Assim a gente fica sem palavra, né, de falar. E a emoção é grande mesmo para a dona Eliene, Crislaine e tantas outras pessoas que irão morar no residencial Cidade Jardim 2, no bairro José Walter, em Fortaleza. O residencial receberá famílias que moravam em áreas de risco na capital. Apartamentos de muita qualidade, para dar dignidade a famílias que antes moravam em área de risco, compartilhavam teto, 2, 3 famílias, um só teto, ou mesmo pagavam aluguel que excedia muitas vezes metade da sua renda familiar. Nessa terceira etapa foram entregues 1.248 unidades habitacionais. O residencial faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e recebeu investimentos de quase 90 milhões de reais do governo federal e governo estadual. Nesse empreendimento, o Estado colocou quase 45 milhões de reais para viabilizar a sua construção. Então, e não há nada mais digno, não há um sonho maior de uma família, de uma mãe, do que ter um teto digno para morar, como esse que nós entregamos aqui no Cidade Jardim 2. Camilo Santana falou ainda das medidas que estão sendo tomadas no município do Crato, cidade do Cariri cearense, para auxiliar as famílias que moravam próximo ao canal do Rio do Grangeiro e que ficaram desabrigadas devido à enxurrada provocada pelas chuvas dos últimos dias na região. As famílias que estão sendo afetadas pelas grandes chuvas, tanto está tendo apoio do município, já coloquei o Estado à disposição, também no Crato, onde mandamos a equipe, colocamos à disposição, para dar todo o apoio necessário às famílias que sejam afetadas com as chuvas. E a transposição do Rio São Francisco foi uma das ações destacadas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A transposição de São Francisco é uma obra essencial para a região Nordeste, não só para o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. O Ministério do Desenvolvimento Regional está agindo ativamente junto à empresa para que finalize os reparos o mais rápido possível e que a água esteja no reservatório de Jati até novembro e siga para o CAC para finalmente chegar na região metropolitana de Fortaleza e dar segurança hídrica e possibilidade de irrigação das áreas do estado do Ceará. A área sem seca relativa aumentou no Ceará e agora ocupa quase 60% do território total do estado. Os dados são de um estudo que acabou de ser divulgado pela FUNSEMI. A mudança é por conta da quadra chuvosa deste ano, que ficou 48% acima da média no mês de fevereiro. A chuva do período beneficiou principalmente as macro-regiões do maciço de Baturité e dos litorais de Fortaleza e Norte. Veja como é que fica o tempo amanhã. A quarta-feira começou com chuva em 73 cidades. Os maiores registros foram em Pentecoste, Banabuiú e Apuiarés. Em Fortaleza, até às 7 da manhã, o maior acumulado foi no bairro Pici.
A previsão do tempo para amanhã é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no litoral do Pecém, litoral norte, Serra da Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, também há possibilidade de chuva. Os detalhes estão no portal da FUNSEMI. Olha, mesmo com a chuva acima da média, a situação hídrica do Ceará ainda é preocupante. 95 açudes estão com volume abaixo dos 30%. O Castanhão, que é o principal reservatório e complementa o abastecimento de Fortaleza e região metropolitana, está com apenas 3,57% da capacidade total. Confira nos dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. 18 dos 155 reservatórios monitorados pela COGÉ estão sangrando. 8 na Bacia Metropolitana, 4 na Bacia do Coreaú, 3 na Bacia do Acaraú, 2 na Bacia do Litoral e 1 na Bacia do Banabuiú. Os açudes Angicos, na Bacia do Coreaú, Poço Verde, São Pedro, Timbaúba, na Bacia do Litoral, devem encher nos próximos dias. Apesar do aporte, 95 reservatórios cearenses continuam com menos de 30% de água acumulada. Os detalhes estão no portal hidro.ce.gov.br. Entrar no mercado de trabalho não é das tarefas mais fáceis. Os jovens que ficam em desvantagem pela concorrência e também pela falta de experiência e de oportunidade. Pensando em ajudar esse público, a Rede Cuca apresentou hoje a Célula de Trabalho e Empregabilidade. O projeto vai promover uma série de ações que tem como objetivo beneficiar a juventude. O Rodrigo tem 18 anos e já conseguiu uma tão esperada oportunidade no mercado de trabalho. Agora ele é instrutor em um parque aquático. Ele conta que antes disso passou os últimos anos fazendo vários cursos disponíveis na Rede Cuca para ocupar o tempo e também preencher o currículo. Formações e um apoio que foram essenciais na hora de garantir esse emprego. Teria sido mais difícil, entendeu? Porque hoje em dia o mercado de trabalho ele exige muito de muitos cursos, entendeu? Hoje em dia eu acredito que o que não falta não é trabalho, mas é pessoas qualificadas. Com o Pedro, a história é parecida. Foi também com os cursos da Rede Cuca que ele começou a se especializar como maquiador. Hoje, todo o conhecimento que aprendeu aqui, ele ensina para outras pessoas. Depois de eu ter adquirido muito conteúdo, muito aprendizado e muito conhecimento, a gente precisa, de uma certa forma, compartilhar isso. E esse compartilhamento de conhecimentos é sempre necessário, principalmente dentro da periferia, porque muita gente não tem essa acessibilidade. Pensando em oferecer uma ajuda a mais aos jovens de Fortaleza na hora de conquistar uma vaga no concorrido mercado, foi apresentada hoje a Célula de Trabalho e Empregabilidade da Rede Cuca. Numa parceria com o Cine IDT, o projeto tem como objetivo a formação, o cadastro e o encaminhamento profissional de pessoas de 15 a 29 anos de idade. A célula tem como objetivo principal os jovens das regiões onde ficam os equipamentos, mas também pode atender a população do entorno, como é o caso de Kesley. Ele veio hoje até o Cuca da Barra do Ceará com o RG, CPF e carteira de trabalho para fazer o cadastro e continuar a procura por uma vaga. Ajuda bastante para quem está desempregado, né? É bom. E agora esperar. É só esperar. Atualmente, 1/3 da população de Fortaleza tem entre 15 e 29 anos de idade, o que corresponde a cerca de 750 mil pessoas. E é nessa faixa etária onde os índices de desemprego são mais altos. Tudo isso por falta de experiência, formação ou até mesmo uma oportunidade no mercado de trabalho. Em todo lugar do mundo, em toda grande cidade, o desemprego dos jovens é maior do que o dos adultos, justamente por essa questão geracional e muitas vezes também por preconceito do empregador, que quer uma pessoa que já tem experiência, sem dar uma oportunidade para o jovem. Esse também é um grande movimento que a gente pretende fazer para que os empregadores, para quem quer contratar para o mercado de trabalho, veja o jovem com mais atenção, dê uma oportunidade para o jovem, tente receber o jovem e orientar para que ele possa encontrar sua vocação, render o máximo possível. No próximo bloco, a gente fala sobre os cuidados que os pais devem ter com o acesso facilitado da criançada à internet. A dica é monitorar o conteúdo que está sendo visto e reforçar o diálogo. E você vai saber quais são as vantagens da educação em tempo integral. O Jornal da TVC volta já. Mais de 24 milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet no Brasil e 77% deles assistem a vídeos online, muitas vezes pelo telefone. O problema é que parte desse conteúdo pode ser perigoso,
principalmente nesta faixa etária. São jogos e brincadeiras que podem acabar numa tragédia. Por isso é importante a atenção dos pais, como mostra o repórter Alisson Oliveira. O mundo virtual seduz a curiosidade de todos nós, principalmente as crianças e adolescentes. Mas, por trás dessas páginas, pode estar um perigo que ameaça principalmente os mais jovens. Muitas vezes circulam na internet desafios perigosos, que podem acabar em tragédia. Por isso, os pais precisam acompanhar de perto o que os filhos tanto olham na internet. É uma relação desafiadora. Será que é possível mesmo controlar o que eles acessam? Eu acho muito difícil, porque os pais são muito ocupados e justamente as crianças vivem sozinhas, sendo cuidadas pelos seus celulares, né, pelos seus tablets, smartphones, etc. Ainda mais hoje em dia que a criança já nasce mexendo em tudo e tendo acesso a tudo, acho que o diálogo para o filho também entender que é preocupação dos pais, sabe? Não dá para liberar geral. Especialistas no assunto dão dicas para evitar o pior, ou seja, que as histórias terminem em fatalidades, resultados de jogos ou brincadeiras ameaçadoras que sempre surgem na realidade virtual. Eu posso fazer uma analogia. O que eu faria se eu estivesse numa praça pública e eu estou com meu filho de 8, 9 anos de idade? O que é que eu faço com aquela criança? Eu seguro a mão. Se eu solto a mão, porque eu confio nele, eu oriento. E eu oriento para os perigos que eu conheço. Eu sei listar os perigos daquele ambiente e eu sei orientá-lo para aqueles perigos. Nós temos que fazer essa mesma recomendação para a praça da internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. É realmente notável que a tecnologia está por toda parte, né? Se livrar deles não é possível. Mas como a gente pode pelo menos se proteger para que o ambiente virtual não traga a ameaça muito, mas muito perigosa para o ambiente real? Muita gente tem dúvida. Existe uma idade ideal para começar a usar um celular? A gente não recomenda que crianças tenham aparelhos pessoais seus, smartphone, antes dos 10 anos de idade. O WhatsApp, a recomendação é 16 anos. Se tem essa recomendação, ele está sugerindo que o que chega de informação via esse canal não é apropriado para a criança de menor de 16 anos lidar sozinha. E instalar aplicativos espiões é uma boa alternativa? A gente não recomenda que você seja espião do seu filho. A gente recomenda que seja em formato de diálogo. Eu tenho que conhecer quem é essa criança que eu tenho em casa. Alguns conselhos são consenso entre os especialistas. Então vamos a eles. Converse regularmente com seu filho e entre em acordo sobre que conteúdos não devem ser acessados na internet. Mensagens ou vídeos que não devem ser recebidos. Convença-o e explique por que não é seguro ter amizades muito próximas com quem não conhece na vida real. E crie uma relação de confiança com o filho, para que ele não escolha no ambiente virtual a referência para as atitudes do dia a dia. Essa criança é uma criança que chega e diz: mãe, recebi uma ligação aqui estranha, ou recebi uma mensagem estranha. Ou então entrou aqui um ícone com a fotinho da Momô, ou de qualquer outro personagem ou lenda urbana assustador. Se ela chega para a mãe e comunica isso, a gente recomenda que o próprio adulto se comunique com quem está enviando a notícia. Olha, você gostaria de falar com quem? Aqui é a mãe, aqui é o pai. E aí você diz o quê? Estou na praça pública segurando a mão do meu filho. Tem um adulto presente dentro desse espaço. Assim, é possível conviver bem com a nova realidade, cheia de acessos e múltiplas escolhas. Ser esperto é sempre fazer conexão com o caminho seguro. É isso aí. Por falar nessa relação entre pais e filhos, a falta de tempo está mudando muitos hábitos do dia a dia. Uma das opções encontradas por famílias tem sido as escolas em tempo integral. Para muitos, o regime de ensino só traz vantagens, inclusive para o rendimento do aluno, tanto que a modalidade está cada vez mais em alta.
A ideia de estudar em tempo integral na escola veio da própria Mirella, de 9 anos, que em setembro do ano passado passou a ficar o dia todo no colégio. Dá para dizer que partiu bem dela, assim. Ela disse assim, eu queria ir para o período integral. E a gente foi meio pego de surpresa, né? Mas a gente refletiu e resolvemos fazer um teste, né? Para ver como é que ela se saía, né? Como é que ela se adaptava. E nos surpreendeu, de verdade. De início, a decisão não agradou os pais, que têm horários flexíveis no trabalho e podem ficar mais tempo com a filha. Para mim foi difícil, porque você sai de um período onde você tem muito contato com a criança, você está ali praticamente frequente, você quer saber o que está acontecendo, estuda o material para repassar, estuda a matéria para poder cobrar, né? E depois você se vê de uma hora para outra, pai, eu quero ir para o integral, né? E eu não conhecia o integral, o tempo integral. Como é que seria a escola? O que a minha filha vai fazer dentro da escola? O que ela vai estar fazendo nos... Mirella tem aula normal no período da manhã, almoça na própria escola e ainda faz aula de canto, esporte, entre outras atividades. Ela conta que melhorou as notas e fez até mais amigos. Eu estou gostando porque desse jeito eu tenho vários amigos, posso fazer várias amizades. Também posso ficar junto com a minha professora. E daí, se eu estudar mais, eu vou ter a importância de tirar notas boas. Mirella está entre os estudantes que têm optado por mais aprendizado dentro da escola. De acordo com o Censo Escolar de Educação Básica de 2018 do INEP, em um ano, as matrículas nas escolas de tempo integral aumentaram em 20,02%, passando de 56.032 em 2017 para mais de 67 mil só no ano passado. Um acréscimo de 11.352 estudantes nas ETIs. Nas escolas de tempo integral, os estudantes aprendem a ter mais autonomia e mudar alguns hábitos. A gente alia, além daquela preocupação em uma continuidade nos estudos, né, onde a criança ela tem no contraturno um acompanhamento pedagógico para que ele possa realizar suas atividades de casa, né, promovendo aí a autonomia, a responsabilidade, mas ampliando isso também para a possibilidade de outras formações, desenvolvimento de outras habilidades. E sabe os pais da Mirella? Nos últimos meses, eles aprenderam a importância de buscar o apoio da escola. Procurar mesmo o apoio da escola, né? Esse lado profissional de suporte, ele não é uma fraqueza, é ao contrário, é uma decisão difícil, né? Mas que a gente, se você perguntar para ela hoje se ela quer voltar a estudar em casa, ela vai dizer que não. A seguir tem o futebol. Ceará e Ferroviário se enfrentam logo mais às 9h30 da noite no PV. E o Fortaleza recebe o Floresta na Arena Castelão, em jogos decisivos pelo Campeonato Estadual. Você vai ver também. A modalidade tradicional de futebol que está fazendo maior sucesso entre os adultos e as ações do projeto Alastra Cultura, que promove a inclusão dos jovens por meio da produção musical. É daqui a pouco. Bora de futebol, hoje tem Clássico da Paz no PV. Ceará e Ferroviário se enfrentam logo mais às 9h30 da noite, com focos diferentes. Enquanto o Vovô precisa de um empate para ser líder, o Tubarão da Barra, quinto na tabela, vindo de derrota, espera vencer para não depender de resultados de terceiros. Com o elenco desgastado fisicamente após 6 jogos seguidos, incluindo 2 clássicos rei, o técnico Lisca deve atuar com time reserva. O zagueiro Thiago Alves é uma das novidades, retornando de lesão que o tirou dos gramados por praticamente 3 meses. No Ferroviário, o clima é de concentração máxima, mas alerta, já que a equipe saiu do G4 e não quer ficar fora das finais do estadual pelo 2º ano seguido. Na Arena Castelão, o Fortaleza tem a obrigação de vencer o Floresta para não precisar se preocupar com os outros 3 duelos da noite. Caso fique apenas no empate com o time da Vila Manuel Sátiro, resultado que garante a classificação do Floresta, o tricolor vai ter que torcer por derrotas do Atlético e Ferroviário, além de derrota ou empate do Horizonte. Os detalhes desta rodada decisiva do Campeonato Estadual você confere amanhã, a partir do meio-dia, claro que é no Trem Bala, aqui na TVC.
E que o futebol é uma paixão nacional, disso ninguém duvida. O sonho de ser jogador é conhecido mundialmente, é quase unânime entre a criançada, mas esbarra nas dificuldades do esporte. Uma modalidade diferente de futebol está ajudando muitos adultos a retomarem esse desejo aí de infância. É o fute-mesa ou futebol de botão, como é mais popularmente conhecido. Quem mostra pra gente é o repórter Everton Lucas. Todo mundo deve lembrar dos tempos de infância, quando a gente ficava jogando futebol de botão, que era literalmente praticado com os botões velhos das camisas que a gente já não usava mais. Com a chegada dos videogames, a prática ficou rara. Mas para o Rodrigo, a paixão pela brincadeira virou coisa séria. Hoje já se tornou jogador profissional de fute-mesa. Quando criança, geralmente o campo é aquele pequenininho, né, que é o estrelão que a gente chama. E geralmente não é nem o dadinho, nem a bolinha, a gente jogava com as pastilhinhas ou com botão de camisa. Os botões, às vezes, a gente jogava era com capa de relógio. E brincadeira de criança, né? Narrando, fazendo campeonato na rua, jogava na calçada. E a diferença é que o profissional, a gente, como o próprio nome diz, né? Já tem o espírito de competição, de você poder representar as cores, de repente, do seu clube. Mas aqui nesse esporte as regras são bem mais rígidas do que quando era só uma simples brincadeira. São duas modalidades, a com essa bolinha e a com o dadinho, cada uma com sua especificidade. A modalidade dadinho, ela é uma modalidade que a gente joga por 9 toques coletivos, individual são 3, certo? Praticamente ele é mais fácil de se jogar, mas é bem mais difícil de fazer o gol. A trave é um pouquinho menor e tem uma dificuldade maior de fazer gol. Já nos 12 toques, a facilidade é um pouco maior de fazer os gols, mas é bem mais difícil na parte do domínio da bola, do controle da bolinha. O Roberto aqui estava me falando que cada partida é composta por 2 tempos de 10 minutos. E eu estava olhando o jeito como eles jogam e realmente precisa de muita habilidade. Vamos ver se eu tenho essa habilidade, né, Roberto? Segura aqui pra mim. Eu acho que eu dei sorte, mas o certo é que existe um elemento muito importante nesse esporte, a concentração. O fator principal é não só treinamento, com habilidade, mas também o fator emocional, né? Você tem que estar concentrado naquilo, porque um lance pode decidir uma partida. Apesar de ser dividido em 2 tempos, de 10 minutos, tá 0 a 0 e no último lance, quando apita, você tem o último lance para decidir e aquele ali você tem que se concentrar, senão se você errar, você acaba perdendo o jogo ou empatando. Bom demais, né? O projeto Alastra Cultura, que promove a inclusão dos jovens por meio da produção musical, está aí promovendo uma série de oficinas gratuitas para a comunidade lá da Barra do Ceará. Na atividade de hoje, a batida foi deixada um pouco de lado. Nesse momento, ao invés do som, somente o verbo. Para dominar as palavras na hora da disputa, é preciso conhecê-las e também saber como contar as narrativas. Nessa oficina, os adolescentes que moram na região da Barra do Ceará vão aprender técnicas de compreensão textual. A ação faz parte do projeto Alastra. Na 3ª edição, a iniciativa promove uma série de atividades voltadas para esses futuros rappers. Eles vão desenvolver mais a sua criatividade, a sua escrita. Essa parte da interpretação de texto. E também tem a oficina de performance de palco, que é onde eles vão botar o corpo deles no jogo, né? Eles vão ter um domínio do jogo, do corpo, e vão fazer do corpo deles a expressão. Tem esse momento também, tem um momento de produção de beat, né? É um curso muito caro, né? Geralmente os produtores de beat bons, né? Eles têm que pagar muito para poder ter um curso desse. Então, é esse momento que esse projeto, né, é gratuito. Para o Gabriel, o rap pode ser um hobby, mas ele entende a importância dessa manifestação cultural, que é muito mais somente do que um estilo de música. É mais um hobby, entendeu? Eu gosto de cantar, de brincar com a galera, entendeu? De fazer um freestyle, mandar umas rimas. É mais isso. Eu conheço o rap desde sempre. O projeto Alastra Cultural existe desde 2013 e já formou mais de 150 jovens. Neste ano, a iniciativa acontece com o apoio da Secretaria de Cultura do Ceará, por meio do Edital das Artes de 2016. As oficinas são conduzidas por educadores sociais da região. Um deles é o rapper Galo. Ele vê no momento como uma forma de contribuir um pouco mais para o futuro desses jovens.
Ter contato com essa tecnologia que é o hip hop, né, que ajuda a gente a se educar, a perceber o mundo, entender que existem novos horizontes, sabe? Eu acho que isso é a minha devolutiva. A gente está em 2019, então assim, é um ano importante para que a gente, né, reforce nossos laços, né, leve essas crianças a pensarem que tipo, pode se construir um ambiente, né, que é produtivo, que é propositivo no sentido de, tipo, da pessoa se entender como sujeito. Um sentimento humano de resistência contra as desigualdades sociais que esses personagens, essas pessoas vivem nas suas comunidades, como pode ser uma perspectiva de trabalho, né? Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.